O Rogério fez uma oração aqui no momento dos enfermos, das crianças e dos idosos, que é exatamente aquilo que nós vamos tentar conversar um pouco ao longo do Shabat. O Rogério orava dizendo que nós não sucumbíssemos diante dos nossos sentimentos, que muitas vezes nos ferem, nos magoam e nos enfraquecem diante de Adonai. É isso mesmo. Na semana passada, o ensino da Torá aqui na casa abordou um assunto muito peculiar e que tem uma ampla abordagem ao longo dos estudos das Parashiot. A fragilidade humana é exposta na Torá a cada versículo, partindo desde o pecado inicial até o seu último verso. Desde o momento que a Torá narrou, Leomar, que o homem desejou o fruto da árvore do bem e do mal, antes mesmo dele comer, porque o pecado não começa no ato onde ele é concretizado. O pecado nasce na intenção que há no coração. E nós vamos ver isso aqui à frente. Daquele versículo em diante que o texto mostra o homem titubeando entre comer ou não a árvore do bem e do mal, eu afirmo para vocês, sem medo, que a Torá ela não deixa de expor em nenhum dos seus versículos até o final do Deuteronômio a fragilidade humana e a ser herdeiro do pecado e não da santidade de Adonai. No caso em questão, todo o desdobramento de textos sagrados que compõe a Bíblia por si só segue essa mesma temática, ou seja, o homem do pecado e suas fragilidades confrontados com os princípios da Torá. A Bíblia se resume a isso. Uma história que foi narrada de uma forma que não foi o desejo do Criador, confrontando o desejo do Criador até o presente momento. Se a contagem rabínica estiver correta, nós estamos aproximadamente 5.783 anos lutando contra os princípios da Torá, pastora, do ponto de vista da existência da humanidade. A porção dessa semana ela enfatiza essa máxima ao descrever detalhadamente as famosas 10 palavras do Monte Sinai, ou os 10 mandamentos, que é o princípio básico de ensino da Torá à humanidade. Quando o Eterno vem e manda Moisés subir ao Monte Sinai pelas 2 vezes, tanto em Shavuot quanto em Yom Kippur ali, aqueles 40 dias, Moisés não apenas foi, se a gente pudesse usar uma expressão como apenas, receber as 10 palavras. Mas as 10 palavras, segundo alguns pontos de vista de comentaristas da Torá, elas resumem a essência dos 613 mandamentos. Seria uma forma de se enxergar o porquê que foi dado destaque a 10 mandamentos, a 10 palavras especificamente, e ali não houve uma narrativa plena dos 613 mandamentos da Torá. Por mais que os 10 mandamentos sejam o centro das atenções dessa porção, precisamos analisar um detalhe peculiar referente aos momentos que antecederam a outorga da Torá. É imprescindível dissecarmos a condição espiritual do povo e a relação dele com Moisés para compreendermos em que termos o dia 6 de Sivan, o dia de Shavuot, do ano da saída do Egito transcorreu. É muito simples para nós olharmos e falarmos, hoje é o dia que a Torá nos informa sobre a outorga dos 10 mandamentos, e partirmos deste princípio. Por si só, os 10 mandamentos custariam a nossa vida para ensinar, Leomar. Nós não precisaríamos, pastora, de mais do que as 10 palavras para ensinar Torá à humanidade, ao povo. Mas saber os termos no qual a Torá foi entregue, em que condições o povo estava quando recebeu a Torá, e qual a exigência de Adonai após a outorga da Torá, é o centro da questão. Porque eu não hesito em afirmar a vocês que esta questão ela renova-se ano após ano quando nós lemos a Parashá Jetro. Uma coisa que nós precisamos ressaltar é que há um problema cronológico da porção Jetro.
visto que os capítulos que compõem o 18, 19 e o 20 deveriam, entre aspas, suceder a descrição dos capítulos 32, 33 e 34. Se nós formos fazer um ajuste na Torá, no sentido cronológico, teria que pegar a Paraxá Jetro inteira e colocá-la depois da Paraxá do bezerro de ouro, para que cronologicamente nós venhamos a entender a outorga da Torá. Por quê? Porque quando Moisés desce do Monte Sinai, no dia 6 de Sivan, para entregar uma Torá a Israel, ele se confronta com o pecado de Israel diante de um bezerro feito em ouro, pelas mãos do sumo sacerdote Arão. Ainda não era propriamente o sumo sacerdote, mas o homem que se tornaria, em alguns breves meses, o sumo sacerdote de Israel. Ali Moisés quebra as tábuas, elas não chegam ao conhecimento do humano. Moisés foi o único que testemunhou as 10 palavras, e é pela fé e crença na Torá que nós temos que crer que a Torá diz que as mesmas palavras foram escritas novamente, com uma pequena diferença. As primeiras 10 foi o próprio dedo de Adonai que escreveu na pedra. As 10 seguintes foram as mãos de Moisés que escreveram. Nesse momento houve uma perda para a humanidade. Moisés adulterou o texto? Não. Mas a sacralidade de Adonai, ela foi preservada no ato das segundas tábuas. Notem que a chegada de Jetro ocorre no momento no qual Moisés julgava e ensinava os princípios da Torá ao povo. O texto da Torá abre lá, Êxodo capítulo 32, primeiro. A Paraxá vai começar dizendo assim, ó, vou ler aqui para vocês só o primeiro versículo, mas abre o Êxodo 32. O texto no capítulo 18 do Êxodo vai dizer assim: ora Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Elohim tinha feito a Moisés e a Israel, seu povo, e como o Eterno tinha tirado Israel do Egito. Jetro, sogro de Moisés, tomou a Tsípora, mulher de Moisés, depois que este lhe a enviara, e aos seus 2 filhos, dos quais um chamava-se Gerson, pois Moisés disse, fui peregrino em terra estrangeira, e o outro se chamava Eliezer, pois disse, o Elohim de meu pai foi minha ajuda, me livrou da espada de Faraó. Vindo, pois, Jetro ao sogro Moisés, sogro de Moisés, com os filhos e com a mulher deste, ao encontro de Moisés no deserto, nos pés do monte Sinai, onde se tinha acampado. Disse Moisés a teu sogro, eu, teu sogro Jetro, venho a ti com tua mulher e com os teus 2 filhos. Aí saltando, lá no verso 13, diz assim, no dia seguinte, aqui o texto da Torá vai dizer, no dia seguinte a Yom Kippur, então aqui era o dia 11 do mês de Tishrei do ano da partida do Egito, porque Yom Kippur é todo dia 10. Assentou-se Moisés para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até a tarde. Vendo o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse, que é isso que fazes ao povo? Por que te assentas só e todo o povo está em pé diante de ti desde manhã até a tarde? Respondeu Moisés ao teu sogro, é porque o povo vem a mim para consultar a Elohims. Quando tem alguma questão, vem a mim para que eu julgue entre um e outro e lhes declare os estatutos de Elohims e suas torot, suas leis. Então o texto aqui no capítulo 18, Leomar, está narrando a consequência das segundas tábuas entregues no dia 10 do mês de Tishrei, do ano da saída do Egito. Moisés julgava o povo, as causas e as demandas da população que ali estava, baseado no que ele tinha sido ensinado por Adonai no Monte Sinai. Então, cronologicamente, nós temos esse problema, entre aspas, e deveria estar dentro do contexto. O capítulo 32 vai fazer uma descrição do que levou Moisés a irromper contra as tábuas. Moisés fica furioso. Moisés é tomado por um sentimento que foi mais forte do que a sua capacidade de se conter diante de Adonai.
Eu já vi comentaristas da Torá afirmando que Moisés ainda não era um homem tratado, pastora, suficientemente, e isso levou ele a quebrar as tábuas. Alguns pensam dessa forma. Outros pensam que Moisés entendeu que se desse as tábuas naquele momento em meio a uma prostituição, o povo seria dizimado por Adonai, porque casaria em meio à idolatria. Então Moisés, num ato de preservação ao povo, teria destruído as tábuas. Eu não concordo e nem discordo com nenhum dos dois lados. Porque não necessariamente tem uma explicação para o que motivou Moisés a fazer isso. Mas, baseado no que foi ensinado na semana passada, e aquilo que o sopro sagrado tem testemunhado a esta casa, nós podemos compreender que há um terceiro fator a se compreender nessa questão. Olha o capítulo 32, verso 1. Depois nós vamos saltar no 6 e no 7. Shemot, Êxodo 32, 1, 6 e 7. Eu vou ler numa tradução um pouquinho diferente. O povo vê que Moisés tarda em descer do Monte Sinai. O povo se reúne contra Arão. Eles lhe dizem: levanta-te, faz-nos deuses que vão diante de nós. Sim, esse Moisés, o homem que nos fez subir da terra de Mizraim, não sabíamos o que era feito dele. Verso 6, eles se levantam cedo, na manhã seguinte, fazem erguidos e avançam pacificações. Eles querem sacrificar, não interessa a quem. Havia um sentimento que precisava, pastora, ser saciado. Eu tenho que ser preenchido. Eu tenho que ser completado por alguma coisa. Se aquele Moisés e o Elohim dele não estão presentes, eu vou buscar um que me sacie, mesmo que momentaneamente. O povo senta-se para comer, eles bebem e levantam-se rindo. Dentro da tradução racídica, houve prostituição ritual, com sexo e adoração a ídolos estranhos neste momento. Adonai fala a Moisés: vai. Sim, o povo se corrompeu. Aquele que você fizeste subir da terra de Mizraim. O povo diz: eu não sei o que houve desse Moisés. Moisés apanha da parte do povo. Adonai fala: o povo que você, Moisés, tirou do Egito. Moisés está apanhando de Adonai e está apanhando do povo ao mesmo tempo. A descrição sobre o pecado do bezerro de ouro precisa ser vista por uma dupla ótica. Por mais que aquela que exponha o povo se sobressaia de maneira flagrante. Porque toda vez que a gente lê o pecado do bezerro de ouro, Liz, qual que é o problema? O povo desenfreado, Arão enfraquecido e o povo pecando contra Adonai. Isso é um clássico, mas tem que seguir a segunda linha também. Mas se analisarmos o diálogo entre Elohim e Moshe, ao longo da narrativa, veremos em todo o tempo o Eterno alegando ser Moisés o responsável pela libertação do povo e dando a ele o status de Elohim sobre o povo. Eu não vou, por causa do tempo, ler o capítulo 33 e 34, que tem sido parte das nossas orações toda manhã, tarde e noite aqui na casa, desde a última semana. Mas em todo o tempo, Moisés vai dizer assim: nós não subiremos se o Eterno não for conosco. Aí Adonai fala: o teu povo, que tu tirastes do Egito, farei de ti, Moisés, uma grande nação. Adonai começa a propor a Moisés que Moisés se ausente do povo, para que a partir de Moisés houvesse a continuidade da promessa de Adonai. E Moisés, contrapartida, diz a Adonai: o teu povo, que tu tirastes do Egito, ó Adonai, é um povo de dura cerviz. Mas o que será do teu nome, ó Adonai, se as nações souberes que destruístes o povo que tu tirastes do Egito? Moisés, do jeito que a bola chega, ele mata, pastor, e manda de volta. Ele não brincou, ele não flertou com a ideia de assumir para si o status de libertador
de Israel, por mais que ele tenha sido. Ninguém nega, mas ele sabia colocar Adonai, Ulisses, acima dele. Eu creio que se tivesse o quipá naquela época, o quipá de Moisés devia ser enorme, né? Bem grande, porque tinha um homem que sabia botar Adonai acima dele. Esse homem era nosso grande mestre Moisés. Ele não assume para ele. Mas uma coisa chama a atenção. O que Adonai queria fazer com Moisés, Moisés sabia que precisava ser feito ao povo junto com ele. Moisés sabia que ele sozinho não era um povo. Moisés sabia que Abraão, Isaque e Jacó não poderiam se resumir nele. Jacó era pai de 12 tribos. Moisés era fechado na linhagem de uma tribo. 11 tribos, pastor, ficariam esquecidas se de Moshe nós tivéssemos uma descendência. Ele não aceita. Acima de tudo, porque o nome de Adonai cairia no opróbrio das nações que reconheciam naquele momento, pela destruição de Faraó e da abertura do mar, que existia um Deus sobre Israel que era único sobre a face da terra. Aqui podemos enxergar o confronto de Adonai a respeito da postura de Moisés frente ao povo. Notem que o texto afirma que, na ausência de Moisés, o povo não tinha relacionamento com o Elohim de Israel, ficando dessa forma vulnerável ao pecado da idolatria, exposto ao erro e à falta. Eu vou explicar isso melhor, porque eu tenho que voltar no erro, na falta e na carência que foi falado semana passada. E estavam sedentos por um Deus que pudesse estar no meio deles na ausência do grande profeta. Qual é a terceira vertente das quebras da tábua que nós precisamos entender? Moisés entende que em sua ausência não haveria relacionamento do povo com Adonai. Então não pode ter tábua. A tábua só viria para um povo que diria: faremos e obedeceremos. Nascer, venishma. Sem antes tomar ciência do que seria fazer e obedecer. Quando Moisés olha, ele não vê naquele momento função para as tábuas em meio ao povo. Como é que nós nos submeteremos a uma sequer das 613 mitzvot, mandamentos, se primeiro não houver um forte amor e adesão ao Elohim que nos tirou do Egito? Não havia ali. Viram o mar abrir, viram Amaleque ser derrotado, viram Faraó morrer afogado com seu exército, viram as 10 pragas no Egito, mas ainda não havia amor. O amor de Israel por Adonai naquele momento era o amor terceirizado. Eu amo o Deus o qual o Leomar ama. Se o Leomar não estiver ali, eu não amo a Deus nenhum. Isso era Israel, pastora. As portas do dia 6 de Sivan para receber as primeiras tábuas. Moshe olha para aquilo e fala: não há condições. O homem se privou mais 40 dias e 40 noites para trazer as novas tábuas. Mas o que é que muda neste cenário? Por que, pastora Sandra, que muda a expectativa mosaica quanto às primeiras e às segundas tábuas? Quem responde isso é Jetro. Por isso a paraxá é chamada de abundância. Não é apenas pela abundância dos mandamentos que a humanidade recebe, mas é porque houve uma abundância de misericórdia e graça da parte de Adonai, para que o momento das chegadas da tábua fosse o momento adequado à nação de Israel. Senão, é o mesmo que você vê quando os filisteus roubam a arca da aliança do povo de Israel. Adiantou ter a arca na mão? O poder que, inclusive, Hitler, no século passado, gastou fortunas, pastora, correndo atrás de descobrir onde estava a arca da aliança, por causa do ocultismo que ele tinha, para descobrir um poder sobrenatural para se impor sobre a humanidade. Adolf Hitler, perseguidor do nosso povo Israel. Esta arca tão poderosa, cobiçada pelos maiores,
Chegou na mão dos filisteus, pastor, virou desgraça para os filisteus. O que seria a tábua na mão de um povo que não amava apenas ao seu Elohim, simplesmente pelo amor a Elohim? Israel seria dizimada nos pés do Monte Sinai, Leomar. Israel seria dizimada e a promessa de Abraão, Isaque, Jacó, Jonatas passaria. Adonai permitiu o pecado? Não. Adonai aguardava que o povo o amasse. Quem impediu foi Moisés. A palavra do Eterno vai dizer, eu não lembro onde está esse texto, os irmãos se lembrarem vão me ajudar, com certeza. A Bíblia vai dizer assim no Segundo Testamento, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Isso é Jetro. Isso é Jetro. Jetro, ele entra dentro de um contexto de Israel, no qual Moisés, intermediando um relacionamento entre Adonai e o povo, Moisés entende uma coisa simples pela boca de Jetro. Ele não entende sozinho, quando eu digo sozinho, é na introspecção dele com Adonai. Ele espera, pastor, um sacerdote midianita, um parente próximo, de uma linhagem não autêntica, lembre-se, filho de Quetura, Midian, ele é da descendência abrâmica, vir e trazer uma palavra para Moisés. Em meio ao recebimento da sacralidade de Adonai, Moisés não se atentou para o detalhe que, sozinho, ele não conseguiria cobrir os ângulos das necessidades do povo que estava saindo de um Egito desapegado de Elohims. Para ele, o relacionamento com Adonai, pastora, tomava a vida de Moisés, que não dava a ele, pastor, espaço para enxergar a forma como ele aplicaria aquilo ao povo, porque para ele foi uma absorção direta. E o que Moisés queria é que quando as tábuas fossem abertas ao povo, fosse da mesma forma, mas não é, porque o povo é frágil. Se fosse pegar o Sefer Torah, no Vezot HaTorah, e abri-lo aqui diante da congregação, isso fosse suficiente para, por osmose, sair as palavras da boca de Moisés e adentrar ao nosso coração, mas não é capaz. Para Moisés era simples, porque já não existia Moisés mais. Ele não era um homem dividido. Ali existia um arbusto que sobrou de pé depois de uma sarça queimada. Aí Ulisses, é só entorna o balde e Moisés bebe. O povo não é assim. Mas Moisés sabia que precisava levar o povo que Adonai amou e escolheu para cumprir. Dessa forma, podemos voltar à porção da semana passada e analisar voltar à porção dessa semana e analisar o famoso conselho de Jetro a Moisés. Uma clara manifestação contrária à manutenção do vínculo estabelecido entre o povo e o seu líder Moisés. Perpetuar a forma com a qual eles se relacionavam, Moisés e o povo, agravaria o problema do povo, referente à falta de autonomia em buscar o Elohim que falava face a face com Moisés. Moisés fazia como autômato, o povo não. Capítulo 18 de Shemot, de Êxodo, verso 13, abre lá, do 13 ao 16, por favor. Eu vou ler numa outra tradução, olha só que interessante isso aqui. Êxodo 18, 13. E assim no dia seguinte, ao dia de Yom Kippur, Moisés senta-se para julgar o povo. O povo permanece em volta dele da manhã até a noite. O sogro de Moisés vê tudo,
o que ele faz para o povo e diz: que é essa palavra que fazes ao povo? Porque sentas sozinho, todo o povo postado contra ti, da manhã até a noite? Moshe responde: sim, o povo vem a mim para consultar Elohim. Quando tem uma palavra, vem a mim. Julgo o homem e seu companheiro. Faço conhecer as leis de Elohim, suas Torot. A presença de Moisés ensinando as leis divinas ao povo é o marco bíblico a respeito da transmissão oral da Torá aos Bnei Israel. Não havia livro, não havia gráfica, não havia internet, a transmissão era oral. Face a face, boca a boca. Foi dessa forma que a humanidade tomou conhecimento da vontade divina e foi oportunizada de maneira maciça a aderir aos seus princípios. Porém, devemos analisar qual era a real condição do povo antes desse momento e qual era a relevância da presença de Moisés em seu meio. Não é conveniente enxergarmos a outorga da Torá como uma consequência natural da saída do Egito. Não havia garantias que simplesmente por marchar para fora de uma terra, marchar para fora de um sistema, Ulisses, eu vou aderir a Adonai. Não há garantias. Pois seríamos induzidos a crer que a marcha de saída de um regime de servidão culmina naturalmente em uma aliança com Elohim que nos libertou. Não é assim. É por isso que o viés cristão de que um dia confessando Cristo não há mais pecado, eu ouvi isso nos primeiros minutos da semana Jetro, no sábado à noite passado. O Kabbalat Shabbat a Havdalah já tinha sido feita. Eu fui levar as crianças para passear no calçadão da praia de Camburi ali, estava um pôr do sol bonito ali, a gente tinha saído de Tubixevado. Uma comunidade de umas 60 pessoas na praia, cantando hinos, e o pastor pregava, porque depois de Jesus Cristo, não há mais domínio do pecado sobre o homem. Porque ele levou sobre nós todos os nossos pecados. E eles louvavam e cantavam com a certeza de que naturalmente, sem esforço humano, sem pagar o preço de uma vida para se alijar deste antigo sistema, havia uma garantia natural de uma aliança com os céus. Jetro vai dizer que não. A verdade é que a saída do Egito revela o mérito exclusivo de Adonai para que acontecesse o êxodo. De quem foi o mérito do êxodo? De Adonai. O que Israel faz para merecer ou para conseguir qualquer coisa? Nada. Nada. Lembre-se que Abraão já sabia que eles sairiam do Egito. 430 anos antes, Abraão já sabia que eles iriam e que eles sairiam. Fato é que a participação do povo em geral foi movida por uma espécie de mistura de esperança com instinto de sobrevivência. Qual é a prova disso? Houve no meio dos hebreus um monte de estrangeiros que, quando viu o que aconteceu no Egito, pastor, se juntou a Israel e foi embora. Eu vou ficar, Ulisses? Está desabando tudo aqui. Eu vou ficar para ver se vai cair na minha cabeça? E os próprios hebreus, vocês sabiam que houve hebreus que não marcaram o umbral da porta com sangue? Ficou hebreu para trás também. Na fila da marcha para fora de Mizraim, na madrugada do dia 14 para o dia 15 de Nisan, do ano da partida do Egito, Moisés e Arão Ulisses fazem uma inspeção e apontam: você pode, você não pode. Moisés impediu alguns de marchar para fora do Egito.
Abre o capítulo 17 do Êxodo. Olha como era instintivo e apenas esperançosa, pastor, a postura do povo. Olha o que o capítulo 17, que a gente acabou de estudar, né, na semana passada, vai falar, verso 2 e 3. O povo discute com Moisés. Acabou o aperto, pastor. O Egito ficou nas águas. Dias depois, o povo discute com Moisés. Dá-nos água e que nós bebamos. Moisés lhes diz: por que discutis comigo? Por que pondes Adonai à prova? Ali o povo tem sede de água. O povo reclama de Moisés e diz: por que isto? Fizeste-nos subir de Misraim para fazer-me morrer de sede com meus filhos e rebanhos? Mal, Faraó, pastora, tinha sido derrotado. A falta de água já foi suficiente para mostrar que a adesão não era sólida. Agora Jetro vai dizer por que não era sólida. A fragilidade do povo era cada vez mais clara aos olhos da Torá, de maneira que o papel de Moisés tornava-se mais relevante à medida que o deserto ia se tornando a nova realidade de um povo recém-liberto da escravidão. Podemos ver que essa situação queixosa por parte do povo se estendeu até o segundo ano da partida do Egito. Um ano depois, 1 ano e 1 mês depois deste evento aqui, 1 ano e 1 mês, capítulo 11 de Números, abre lá. 1 ano e 1 mês, Leomar. Olha a mesma questão, pastora Sandra. Se não tem um intermediário, o povo não anda pelas suas próprias pernas. Mas esse foi o problema da outorga da Torá apenas em Yom Kippur. Números 11, versículo 1. O povo se queixou de sua sorte aos ouvidos do Eterno. Quando o Eterno ouviu as reclamações, sua ira se acendeu e o fogo do Eterno ardeu entre eles, consumiu algumas extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés. Olha lá, o povo sozinho não era capaz de limpar a sujeira que fazia. Moisés, cada vez mais, à medida que o deserto se impunha sobre Israel, Moisés se tornava, pastor, uma peça mais fundamental. Este orou ao Eterno e o fogo se apagou. Por isso aquele lugar foi chamado Taverá, porque o fogo do Eterno se havia acendido entre eles. E o populacho, os estrangeiros que estavam no meio deles, veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios. Também os filhos de Israel começaram a chorar outra vez, dizendo: quem nos dará carne para comer? Lembramo-nos dos peixes que comiam de graça no Egito. Que saudade dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Mas agora, o nosso nefesh, o nosso ser, não está falando do ventre físico apenas. O nosso ser está seco e não vemos nada a não ser esse enfastioso maná. O que Moisés enxergou por meio das palavras de Jetro foi: a cada dia torne-se menos essencial ao povo, para que o povo, tendo autonomia, consiga caminhar sozinho no dia, Moisés, que você não estiver no meio do povo. Mas o povo acomodava-se por saber que havia um Moisés de pé, de dia e de noite, face a face com a divindade sagrada do universo, a única. E aí, Leomar, vinha mastigadinho, igual o maná, Ulisses, que você só tinha a dor de cabeça de pegar o cestinho, encher e trazer para casa. Notem que em meio às oscilações do povo referente à adesão aos princípios da Torá, estava um homem intermediando a relação entre essas duas partes. É nesse ponto que, ao voltarmos na Parashá Jetro, vemos a relevância visionária do midianita sogro de Moisés. Abre lá de volta o capítulo 18, do verso 17 ao 23, por favor.
verso 17. O sogro de Moisés lhe diz: a palavra que fazes não é conveniente. Olha a advertência de Jetro. Perderás o viço. Perderás o viço. Tu e também este povo que está contigo. Sim, é uma palavra pesada demais para ti. Não poderás fazê-la sozinho. Agora ouve a minha voz. Aconselho-te que Elohim esteja contigo. Tu separa o povo diante de Elohim. Ele não estava pedindo para Moisés abdicar da posição que Elohim colocou sobre ele. Tu farás chegar as palavras até Elohim. Previne-os das leis e das torot. Faze-lhes penetrar o caminho, o qual irão, e o feito que farão. Não assume Moisés para você a queixa do Leomar contra o Ulisses, mas dá ao Leomar e ao Ulisses leis e estatutos para que as duas partes amadureçam e tenham autonomia para quando tiver de novo uma mesma questão, eles saibam julgar à luz da Torá a conduta correta. Porque Jetro enxerga de maneira profunda que por mais que Moisés fosse um homem elevado, santo, purificado, altamente, Ulisses, sagrado diante de Adonai, o que estava no coração das partes, Moisés não sabia penetrar. Moisés não poderia acusar de forma íntima a parte culpada, e Moisés não saberia constranger de forma íntima a parte lesada, porque tem mandamento para quem peca e para quem sofre o dano do pecado. Pega. Tu contempla entre o povo homens de valor, frementes de Elohim. Aqui são os anciãos de Israel levantados. Aqui são aqueles mesmos 70 homens que lá na frente vão receber parte do Espírito que estava sobre Moisés para julgar o povo. Homens de verdade, odiosos do próprio proveito, coloca-os sobre eles chefes de 1000, de 100, de 50 e de 10. O julgamento que viria sobre o povo por parte dos auxiliares de Moisés tinham a mesma divisão que o exército tinha quando saía para combate. Olha só que coisa interessante. O exército lhes tinha chefe de 1000, chefe de 100, chefe de 50 e chefe de 10. O homem que ia julgar as causas em meio ao povo tinha homem para 1000, para 100, para 50 e para 10, porque o combate é físico e o combate é... Onde é que eu parei? Que estes homens julguem o povo em todos os tempos, e assim toda grande palavra eles farão chegar a ti, Moisés. Toda pequena palavra, eles próprios, seus auxiliares, julgarão. Alivia-te e que eles carreguem contigo. Se fazes essa palavra, e se Elohim te ordenar assim, poderás aguentar. Todo esse povo também a seu lugar virá em paz. O Moisés é o seguinte: coloca o Leomar por chefe de 50. Houve um adultério na instância que o Leomar cuida. Se chegar o adúltero, a adúltera e 2 testemunhas diante do Leomar, você precisa ir a Moisés? Não, a Torá diz que se houver 2 ou mais testemunhas e flagrante delito, a penalidade da Torá é o quê? Apedrejamento. Ele não ia precisar vir a Moisés. Essa era uma pequena palavra. Mas, se o pecado fosse íntimo,
e não houvesse testemunha suficiente, mas houvesse a acusação de adultério, Leomar viria a Moisés. Moisés iria diante de Adonai buscar a solução para a causa da questão. Aqui não está dizendo que o mimimi, ai, a bola é minha, você não joga. Eu quero jogar, a bola é minha, você não joga. Não é desse mimimi que a Torá está dividindo Moisés e os auxiliares. O que está dizendo aqui é o que de forma explícita a Torá está dizendo, sim ou não, os juízes são capazes de estabelecer a ordem no meio da comunidade. Mas aquilo que é íntimo, Moisés vem e sobe diante de mim para julgar. Porque não haveria capacidade de manter um povo em ordem, porque a própria Torá, no Números capítulo 5, vai dizer que se um espírito de ciúme vier sobre um homem casado e ele souber por este espírito e acusar a sua mulher de adultério, não havendo provas quanto a ela, o que a Torá diz que tem que fazer? Leva ela diante do sumo sacerdote para ela beber as águas amargas. Se ela beber e não acontecer nada, ela vai gerar filhos e filhas. Se ela beber e ela for pega em pecado pelo sopro sagrado, a barriga dela incha e as suas vísceras explodem para fora da barriga. Uma evisceração física, para que todos saibam que aquilo que ela escondeu no íntimo, Adonai trouxe à luz. Davi, aquilo que você fez escondido dentro do palácio, eu vou fazer o seu filho te envergonhar publicamente em Israel. Não foi assim que o filho de Davi deitou-se com as concubinas, de frente para todo Israel na varanda do palácio? O conselho de Jetro pode ser encarado como uma boa palavra, tanto para Moisés quanto para o povo. Visto que as duas partes ainda não tinham se atentado para a consequência da forma como a relação entre eles estava sendo conduzida. Se Moisés lhe centralizasse nele todas as questões, não haveria capacidade de sanar os pequenos, os médios e os grandes problemas no meio do povo. E o povo nunca ia ser constrangido a assumir para si a responsabilidade de guardar Torá. Moisés seria a bengala eterna de Israel. O andador, a cadeira de roda, o maqueiro, qualquer coisa, Israel ia ser incapaz de andar com as próprias pernas. E Moisés invariavelmente ia ser pego em situações que ele não seria capaz de julgar, mostrando aí uma limitação da Torá em julgar o homem. Quando a Torá julga o homem em todas as instâncias existentes da vida humana. Porque a Torá é feita de mandamento, de estatuto, e a próxima paraxá, mishpatim, julgamentos. Há limite para o juízo de Adonai? Moisés tinha limite, Leomar. Adonai não. Êxodo capítulo 25. Olha como é que Moisés, Leomar, vai começar a entender a importância do conselho de Jetro. Verso 1, verso 8 e verso 9. Êxodo, capítulo 25, versos 1, 8 e 9. Disse o Eterno a Moisés: diga aos filhos de Israel que me tragam uma oferta. De todo homem cujo coração mover para isso, dele vocês receberão a minha oferta. Farão para mim um santuário, para que eu possa habitar no seio deles. Segundo tudo que eu mostrar a você, como modelo do tabernáculo e como modelo de todos os seus móveis, assim mesmo vocês o farão. Quando Jetro vem e estabelece que Moisés deveria julgar o povo, sim, mas o povo tinha a responsabilidade de buscar autonomia para guardar Torá como um princípio pessoal de vida,
ele vem e revela o tabernáculo itinerante. Constrói fisicamente uma estrutura de tecidos para que eu ali habite no seio deles. Ele não prometeu que habitaria dentro do Mishkan, dentro do tabernáculo itinerante. Ele prometeu que habitaria no seio de cada um dos Benê Israel ali no deserto. Quando Moisés recua da posição, Leomar, de centralizar a questão com ele, Adonai mostra a sua face universal. Eu quero habitar no interior de cada um desses hebreus que estão no deserto. Mas por que que as tábuas não desceram para esses hebreus na primeira vez? A forma como Moisés conduzia a questão com o povo culminaria numa dependência afetiva, moral e espiritual do profeta, tornando o povo frágil a respeito da adesão com seu Elohim. A opinião de Jetro a esse respeito desperta a clareza na mente de Moisés e o leva a entender que cada hebreu precisaria construir um vínculo sólido com o Elohim de Israel e assim reconduzir o ser de cada um deles ao princípio do relacionamento com o Criador. Por que que existe a nação de Israel? Qual é a função primordial da existência de uma nação separada para servir a Elohim sobre a face da terra? Reconstruir o projeto perfeito de Adonai, manchado pelo homem. No princípio, o homem falava face a face com Adonai. Moisés foi o homem que falou face a face com Adonai. Isso significa que este princípio da Torá precisaria ser resgatado. E o povo o qual Adonai levantou sobre a face da terra para anunciar o retorno a este princípio chama-se Israel. Precisava começar com os hebreus um processo que oportunizaria a humanidade a retornar ao princípio de todas as coisas. Abre lá Gênesis capítulo 3, versículo 8, a parte A do versículo. É essa simples estrutura que ocupa metade de um versículo bíblico que era a função primordial de Moisés e de Israel naquele momento. Testemunhar para a humanidade. O capítulo 3, versículo 8, a parte A. Eles, Adão e Eva, escutam a voz de Adonai, que vaga pelo jardim ao sopro do dia. O homem se encontrava face a face com Adonai todo pôr do sol de encerramento e início de um novo dia. Só isso. O papel de Moisés era tornar isso, novamente, Leomar, possível para a humanidade. Mas, Leonardo, por que que as tábuas foram quebradas? Por que que Moisés foi impossibilitado de quebrar as primeiras tábuas? A carência é uma fraqueza humana que carregamos após a era do pecado e é consequência dele. Presta atenção nisso. No ato da criação, o homem mantinha um vínculo perene com o seu Criador. O relacionamento era diário e face a face. No quesito carência, o molde original, Adão,
não carregava isso como uma característica inata. Inclusive, o próprio Criador determina a presença de uma companheira para o homem se manter estável nesse aspecto. As tábuas foram impedidas de chegar a Israel pela primeira vez, porque em virtude de uma consequência do pecado original, Israel se apegava a qualquer coisa para suprir o seu desejo insaciável interior. Se Adonai não comparecer, eu pago a prostituta para me saciar. Se Adonai não comparecer, eu me entrego às drogas. Se Adonai não comparecer, eu cometo um ato de transgressão de qualquer uma das 613 mitzvot, mas eu preciso me saciar. Esse é o homem na era pós-pecado. Uma herança não prevista para a humanidade no ato da criação. Olha o capítulo 2. Então o homem era formado para não viver a experiência da carência. O homem não tinha motivos, porque Adonai era com o homem todos os dias, face a face, na hora do pôr do sol. Não haveria tempo, não haveria oportunidade para o homem sentir falta de algo. Ele tinha Adonai a todo tempo à disposição dele. Olha o capítulo 2, verso 18 ao 20. Olha a fala de Adonai a esse respeito. Adonai Elohim diz, verso 18: não é bom para o terroso estar? Mas Adonai estava com o terroso. Mas o homem era a imagem e semelhança de Adonai, ele não era Adonai. Para que o homem, nos momentos de ausência de Adonai, não se sentisse só, Adonai providencia companhia para o homem. Não é passível da criação, Leomar, flertar com a falta de preenchimento, da falta de necessidades ou da chamada carência. Era vedado ao homem ser carente afetivamente. Farei para ele uma auxiliar contra ele. Olha que interessante. Não é que eu farei uma auxiliar para ajudá-lo. Eu farei para ele uma auxiliar contra ele. Adonai Elohim forma, a partir do terreno, todo animal do campo, todo volátil dos céus, ele os faz vir ao pé do terroso do homem, para ver como ele lhes clamará. Tudo que o terroso clama ao ser vivente é o seu nome. O terroso clama nomes para toda fera, para todo volátil dos céus, para todo animal do campo. Mesmo assim, Adão deu nome a tudo. Todos os seres viventes sobre a face da terra foram nomeados por Adão, para que Adão tivesse sobre ele uma ocupação permanente, para que não houvesse nele sentimento de falta de alguma coisa. Mas o texto diz, mas para o terroso, verso 20, ele ainda não havia encontrado auxiliar contra ele. Porque nenhuma das criaturas que ele nomeou era capaz de apontar para ele uma possível fraqueza. Os animais aqui para Adão era, nos dias de hoje, o futebol, a música, a diversão, a praia, a internet. Você pode ter tudo. Não preenche, Ulisses. A internet não vai te acusar de ter transgredido. A praia, Leomar, não vai te dizer que você está em pecado. O futebol não vai te dizer, lide com as suas fraquezas, Rita. O carnaval não vai saciar a falta do papai e da mamãe que você e eu perdemos.
Você pode ter tudo. Adão tinha tudo. Deu nome a tudo. Você pode ter 10 filhos e ter dado nome aos 10 filhos, Ulisses, os 10 filhos não vão saciar a ausência de Adonai dentro do seu coração. Fala aí. Paulo ensina em Romanos capítulo 7 que eu vou suprir essa minha falta de Torá, falta de conhecimento em Adonai, nas minhas próprias concupiscências. Eu vou encher essa falta com os meus pecados, com essas carências que você está ensinando, né? Com a minha concupiscência. Eu acho que satisfazendo o desejo de minha carne, eu vou suprir a ausência de essa Adonai. ausência de Adonai. Isso. Quando eu insisto nisso, Adonai me entrega as minhas próprias concupiscências para que eu morra nos meus próprios pecados. Isso. Porque Adonai é insubstituível. A palavra de Hashem, ela é insubstituível. O maná, Leomar, considerado fastioso, era insubstituível. A Torá de Moisés, ensinada na sua essência, Shabat após Shabat, é insubstituível. Aquele que é apóstata desta Torá, abandona, deixa-a porque não a suporta, vai buscar saciar a ausência desta Torá, Shabat após Shabat, e não vai alcançar. A vida do indivíduo torna-se contada no relógio para se destruir. Ele vai sucumbir, porque trocou Adonai pelo sorvete, pelo chocolate, pelos filhos, pelas viagens intermináveis. Vocês lembram que tinha um casal aqui há um tempo atrás na congregação, que antes de fazer a viagem já estava comprando e negociando a viagem seguinte? Vocês lembram disso? Isso estava virando um entusiasmo aqui dentro. Muitos anos atrás. Você ainda não tinha feito a viagem, você já estava pensando na próxima viagem, porque passar um mês em Vitória, ouvindo Torá aos sábados, estava angustiante. Então tinha que viajar, 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 viajar e viajar. Ah, Leonardo, mas eu não tenho condição de viajar todo mês. Mas eu posso comer chocolate, 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 chocolate e chocolate. Eu posso ir na loja comprar, 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 comprar e comprar. O cigarro pode vir 1, 2, 3, 4, uma carteira, 2 carteiras, 3 carteiras, até o dente amarelar e a boca cair. Nenhuma criatura do terreno foi capaz de preencher os requisitos para ser considerada auxiliar de Adão. O homem, em sua forma mais primitiva, tentava buscar para si uma criatura que completasse a parte que faltava no seu interior, numa demonstração clara de que não havia uma autonomia plena ao homem em sua forma recém-criada. Ele não era autônomo. Após o fracasso em sua busca, o homem sucumbe diante da intervenção divina e vê Adonai criar a partir da estrutura do próprio humano uma criatura semelhante a ele e própria para desempenhar a função primordial que justificava sua existência, uma auxiliadora, que no hebraico a raiz é nagad, significa aquele que está próximo, aquele que relata, aquele que conta e aquele que narra. Dos 3 pecados alencados pela Torá que levam o homem a transgredir Torá, nós temos o erro, nós temos a falta e nós temos a culpa, a carência. Qual deles estava à disposição do homem para infringir no ato da criação do homem? Só tinha um deles. O homem tinha direito à carência no ato da criação antes do pecado, porque Adonai era com o homem todos os dias.
O homem tinha motivo para ser faltoso, deixar de comparecer a alguma obrigação a qual ele tinha? Não. Porque não havia sobre ele ordenança na qual ele tivesse que cumprir. O homem apenas estava exposto a infringir uma questão: desobedecer uma ordem direta de Adonai. Ele não tinha a falta, porque a falta é o pecado que nós cometemos quando nós estendemos o erro. Eu vou voltar nisso com muita calma à tarde. A carência é a consequência de errarmos e mantermos o erro vigente, que é a falta. O homem aqui do Éden tinha uma questão: não coma do fruto da árvore do bem e do mal. Se o homem comesse, ele iria cometer um erro. Ele iria infringir uma ordem direta do Criador. Era o único ponto de vulnerabilidade do homem do Éden, era ele decidir fazer algo por si, não aprovado por Adonai. Então, o homem, no seu estado natural, na criação, ele era exposto a uma questão. Porque ele não era exposto ao pecado, ele era exposto a um pecado específico, infringir uma ordem divina. O texto vai dizer assim, Gênesis 2, capítulo 20, verso 21 e 25. Olha o motivo da criação da mulher ao lado do homem. Adonai Elohim faz descer um torpor sobre Adão, que adormece. Ele toma uma de suas costelas e fecha a carne dali. Adonai Elohim molda a costela que tomara do terroso em forma de mulher, e a faz vir junto ao terroso. O terroso diz: esta aqui, esta vez, é osso dos meus ossos, carne de minha carne. A esta será chamada mulher, Ishá. Sim, do homem, Ish, esta foi tirada. Por isso o homem abandona seu pai e sua mãe. Ele se une à sua mulher, e eles são uma só carne. Os dois estão nus, o terroso e sua mulher, mas isso não os faz empalidecer. A procura do homem por um ser vivente que o acompanharia chega ao fim. Adonai, da sua própria costela, forma um ser semelhante, e o homem nomeia o último dos seres a serem criados, a mulher. A partir deste momento, física e espiritualmente, o homem não tem exposição à carência. Ele não tem sentimento de faltar algo dentro dele. Na ausência de Adonai, a sua auxiliar, os rabis chegam a ensinar que a mulher chamada de auxiliar, a Eva, era como um espelho para Adão. Ele olhava e via as suas próprias ações nela, porque era o espelho que iria julgar Adão a respeito da conduta, se ela estava correta ou não. Ou seja, se houvesse o desejo em Adão de transgredir a única ordem restritiva de Adonai a ele, a função de Eva dizer o quê? Ela só foi criada para isso, Liz. Para manter o homem estável, para não sucumbir à consequência do pecado. O advento do pecado precisa ser analisado para que possamos compreender a gênese dessa questão. No princípio, a nudez entre homem e mulher não demonstrava uma condição derivada do pecado. Aqui eles estavam nus, mas não havia sobre eles acusação de pecado. Mas uma incondicional unidade e uma harmonia perfeita que completava e preservava a criação de Elohim. A ideia de existir homem e mulher
era a preservação da estrutura sem pecado estabelecida por Adonai. Note que a partir deste princípio, o humano e seus descendentes estariam prontos para manter inabalável essa estrutura harmônica, na qual a esposa completaria o ser do marido ao se desvincularem da casa de seus pais, e dessa forma não haveria espaço para surgir qualquer tipo de carência afetiva que pudesse abalar a estrutura do ser humano. O surgimento da carência humana é um advento do período pós-pecado e é uma consequência direta do erro cometido pelo homem, seguido da incapacidade de evitar a falta do seu ato. No texto da Torá, vemos nitidamente o homem limitado por Adonai em apenas um aspecto: de toda a árvore do jardim comerás. Comerás, mas da árvore da penetração do bem e do mal não comerás. Sim, no dia em que dela comeres, morrerás. Observe que a única mitzvah dada ao homem era o fator limitante à criação. O homem era livre, exceto para comer da árvore do bem e do mal. Era o único mandamento. Não haviam 613 mandamentos sobre o homem. Havia um: não coma da árvore do bem e da árvore do mal. A relevância desse único mandamento era tão singular que, em seguida a informá-lo ao homem, Adonai vê a necessidade de ter ao lado de Adão uma auxiliar para fazer lembrá-lo dessa única restrição. Olha que interessante isso daqui, Leomar. Quando ele diz, não coma o homem da árvore do bem e do mal, o ato seguinte de Adonai é criar a mulher, para ajudar na prevenção à transgressão à ordem divina. O capítulo... Cadê aqui? A partir do momento que ambos sucumbem à ordem divina, a mesma nudez outrora inocente entre eles torna-se a auxiliadora para narrar a transgressão do mandamento. Aqui o homem transgride a vontade divina. Aqui é a caracterização do pecado original. O pecado original do homem não foi ser carente, não foi ser faltoso, foi ser errado. O homem erra para com o seu Criador. Os olhos dos dois se arregalam e percebem que estão nus. Eles costuram folhas de figueira e fazem para si cintos. Por que aqui a nudez ela é vergonhosa e a nudez ali do capítulo 2, verso 25, ela não é vergonhosa? Por quê? Porque o problema não era a nudez. O problema era eles enxergarem por trás da nudez. A primeira, o homem foi criado, a mulher foi criada, Elohim aparecia para eles e eles estavam nus, mas não envergonhados diante de Adonai. Aqui, o homem, após transgredir a ordem divina, enxerga a sua nudez como a consequência do pecado. O homem começa a assimilar aquilo que só Adonai era capaz de discernir, o bem e o mal. A partir deste momento, Adonai se distancia do homem. O que acontece aqui na sequência? Homem, onde estás? O homem está atrás da figueira, coberto pelas folhas da figueira. A Torá, na sua forma mais íntima de ser traduzida, vai dizer que eles usam a árvore da qual eles comeram para cobrir o pecado deles. Eles se escondem da presença de Adonai. Adonai se afasta do homem. O que nós vamos explorar agora no período da tarde é entender que, na vigência do pecado, o homem não foi capaz de sanar o pecado no ato em que ele aconteceu. Ele prolonga a ação pecaminosa
se escondendo atrás da árvore e usando vestes para não enxergar o seu próprio erro. Aqui o homem dá origem ao segundo pecado na humanidade, a falta. O que é a falta? É o prolongamento do pecado não ajustado. Você errou e ao invés de reconhecer o erro e ajustá-lo, você prolonga o erro porque você não quer reconhecer a sua falta, então você se esconde. Esse é o segundo pecado do homem. Estes dois pecados vão acarretar sobre a humanidade o distanciamento de Adonai. A partir de agora, o homem terá que trabalhar pelo próprio suor do corpo para colher da terra para viver, e a mulher será subjugada ao homem porque induziu o homem a pecar. E os dois são postos para fora do jardim. O distanciamento vai gerar de forma iminente a busca do homem de volta ao seu Criador, porque aquele vazio que era proibido ao homem ter no Éden, ele agora, Leomar, se tornou um buraco sem fundo dentro do homem. Qual é a primeira narrativa pós-pecado e exílio do homem do jardim? Caim e Abel, filhos de Adão e Eva, se apresentam diante de Deus com uma oferta. Eles assediavam a divindade com uma oferenda para que a divindade se aproximasse novamente deles. A partir daqui, o homem torna-se um ser carente de Adonai de forma permanente. E o que Jetro vai vir fazer aqui na vida de Moisés, a ponto de poder ir embora depois deste conselho, Leomar, é dizer assim: Moisés, o povo que você está levantando para trazer o homem de volta à presença de Adonai não pode ser carente de um homem chamado Moisés. Este povo precisa ser conduzido por Moisés para, por meio de uma autonomia, conhecendo e vivendo o Torá, alcançar a presença de Adonai. Moisés iria cair e infringir no erro de ser o supridor da carência de Israel se Jetro não intervisse. Os mandamentos viriam, mas o homem seria incapaz de usá-los a seu favor para alcançar Adonai. É o mesmo que você colocar Adonai ali na porta, pegar o Amós, meu filho, e dar uma bicicleta e falar: Amós, encontra Adonai ali na porta. Amós não sabe andar de bicicleta. O mandamento, Leomar, era um instrumento que Israel seria incapaz de utilizar para chegar à presença de Adonai, se Moisés ali não trouxesse sobre o povo a responsabilidade de viver esta Torá da mesma forma que Moisés viveu. Entende qual é a acusação sobre a casa, Ulisses? A forma como aquele que ensina a Torá precisa ser a forma da qual o povo que ouve Torá viver. Nós não queremos. Para mim estava bom enquanto um ou mais se sacrificavam para ter este relacionamento, mas não cobravam o povo para ter esta autonomia. Mas agora que começa a se cobrar de todos a autonomia numa vivência de Torá, e aí nós vamos descobrir depois qual é o mandamento que se refere a isso. Eu não. Enquanto a casa tinha Torá e Tefilá, estava bom demais. Porque poucos trabalhavam em oração, em aprendizado de Torá para ensinar a muitos. Quando Adonai exigiu que o ensino se tornasse uma questão prática na sua vida, Tzedaká, um monte, não suportou o nível de exigência para continuar caminhando. Ou para uma estrutura onde eu sentado, Ulisses, absorvo, mas quando eu chego ali na porta, eu sou incapaz de colocar em prática.
É por isso que Jetro veio. E aí, Ulisses, Jetro chega dizendo assim, olha só, ou você divide a responsabilidade para que todos sejam responsáveis pela vida de santidade exigida por Adonai e todos andem numa mesma marcha, ou você, Moisés, vai ser o peito que vai nutrir a vida inteira e depois você vai criar filhos que não sabem comer sozinhos. Pois não, Leomar? Eu lembrei que nós estamos fazendo a leitura de Êxodo 32. Isso. E lá no capítulo 32... Prepara, porque à tarde nós vamos voltar nisso aí. Isso aí. Ele diz assim, agora peço que perdoe o pecado, ou se não, risque-me do livro que escreveste. Então disse o Eterno a Moisés, aquele que pecar contra mim, a este riscarei do meu livro. Isso é depois da entrega da Torá. Isso. Ou melhor, do pecado do bezerro de ouro. Isso. Agora vai, conduz este povo para o lugar que tenho dito, e o meu anjo irá diante de ti. Porém, no dia da minha visitação, punirei o pecado deles. Então cada um fica responsável pelo seu próprio pecado. Não vai ter Moisés intermediando entre Adonai e o povo a vida inteira. Por isso que nós temos que ter cuidado de aonde vamos buscar esse intermediário. A quem vamos ouvir. Entendeu por que Moisés desce, Ulisses, vê o povo e quebra as tábuas? O que é servir as tábuas naquele momento? Era a bicicleta na mão do Amós para chegar num lugar onde o Amós não sabe chegar. À tarde nós vamos retomar desse ponto e nós vamos entender o que é essa nudez que o homem ali no pecado original, ele contempla e torna o homem refém desse sentimento até os dias de hoje. Shabbat Shalom, o Leomar pede para avisar que nós vamos retornar às 15h30 depois do ensaio aqui com o estudo da tarde. Shabbat Shalom, que o Eterno nos abençoe e nos faça chegar em paz de volta à casa dele à tarde. Amém?